Saudações a todos, meu nome é Letícia Pinto Góes Badaró. Tenho como tema dessa apresentação as mineralizações de cobre porfirítico do Chile e a geofísica para a disciplina de Mineralogia e Petrologia GEO 203. Hoje exploraremos as riquezas geológicas do Chile, focando no cobre porfirítico. Descobriremos sua formação, implicações econômicas e ambientais e vamos mergulhar na história que esse metal tão precioso escreveu nessa região. Esses são os tópicos que serão abordados no decorrer da apresentação e, sem mais delongas, vamos iniciar nossa introdução ao cobre porfirítico. O cobre porfirítico é um tipo de minério de cobre amplamente encontrado no Chile, conhecido por suas características geológicas e econômicas únicas. Mas antes de nos aprofundarmos no cobre porfirítico em si, vamos rever um pouco do cobre, para criarmos essa base aprimorada para o cobre porfirítico. O cobre é essencial na indústria por suas notáveis propriedades físicas e químicas, incluindo alta condutividade elétrica e térmica, resistência à corrosão e a maleabilidade. A mineração do cobre é uma atividade econômica importante em todo o mundo, explorando depósitos em diversas geologias para suprir a demanda crescente desse metal precioso. Aqui apresento a vocês a forma cristalográfica do cobre. O cobre ele possui um sistema isométrico e seu hábito ocorre normalmente como cristais mal formados. Ele não possui clivagem e tem uma fratura serrilhada. Observando a imagem, podemos ver os eixos e os millers, possuindo uma geminação em 1-1-1. O cobre ele pode sofrer diversos tipos de oxidação. Essas três imagens exemplificam bastante isso. A primeira imagem é um exemplo de oxidação de cobre devido ao contato com o enxofre ou uma substância rica em enxofre. E aí, devido a isso, ela cria essa tonalidade amarelada. Na segunda imagem, a cor azul deve-se à formação de cátions cobre, que ficam dissolvidos na solução. Isso significa que o cobre metálico perdeu elétrons para se transformar nesse cátion. Dessa forma, dizemos que ele sofreu essa oxidação. Em ambientes industriais ou em condições específicas de exposição a produtos químicos, o cobre pode ficar com aparência preta devido à formação de outros compostos, como o sulfeto de cobre preto. Existem muitas diferenças entre o cobre em si e o cobre porfirítico. O cobre porfirítico é um tipo de minério de cobre amplamente explorado na indústria da mineração. O termo porfirítico refere-se à textura da rocha, que é caracterizado por cristais maiores, chamados fenocristais, imerso em uma matriz fina de minerais. Eu não consegui, infelizmente, encontrar uma imagem de cobre porfirítico, então eu trouxe essa primeira imagem para vocês, que é um fenocristal de feldspato num bloco de granito, para que vocês possam imaginar mais ou menos como é que funciona o cobre porfirítico. Uma rocha porfirítica é um tipo de rocha ígnea que tem uma textura distintiva. A textura porfirítica é caracterizada pela presença de cristais grandes, chamados de fenocristais, em uma matriz fina, ou chamada de matriz. Ah, Letícia, como é que ocorre a formação dessas rochas? Bom, tudo começa com a formação de magma no subsolo, que pode ser resultado de processos como fusão parcial, das rochas pré-existentes, ascensão do magma devido à atividade tectônica ou outros processos geológicos que nós já estamos familiarizados. Logo em seguida, o magma se resfria lentamente nas profundezas da crosta terrestre, permitindo que cristais grandes se formem. Esses cristais grandes são os fenocristais. Devido ao resfriamento lento, esses cristais têm tempo para crescer antes que o magma atinja a superfície. Em seguida, o magma, agora contendo os fenocristais, pode ascender rapidamente em direção à superfície terrestre, e esse processo muitas vezes é associado a erupções vulcânicas. E, por fim, quando o magma atinge a superfície, ele sofre esse resfriamento rápido, devido à exposição ao ar e à água. A matriz fina da rocha porfirítica começa a se formar justamente nesse estágio. Portanto, a rocha porfirítica resulta da combinação de cristais grandes formados nas profundezas da Terra, os fenocristais, e da matriz fina, formada rapidamente na superfície durante a erupção vulcânica. Esse processo dual de resfriamento lento e rápido é o que cria essa textura porfirítica única. Bom, eu espero que essa imagem tenha auxiliado vocês na imaginação a imaginar, como se formaria, como seria esse cobre porfirítico. Na segunda imagem, a gente já pode ver uma indústria, uma mineradora de cobre porfirítico, e na terceira imagem é um depósito que a gente vai falar melhor lá na frente. O processo de formação do cobre se inicia com intrusões de granito em rochas sedimentares, gerando uma cristalização desse granito que vai causar a formação do minério de cobre em uma pasta conhecida como pórfiro. Essa pasta é rica em cobre e outros minerais valiosos. Dessa forma, ela vai sendo extraída através de técnicas de mineração subterrânea. E já que entramos, nesse assunto de mineração subterrânea, vamos falar das características da mineração. Importância econômica, depósitos abundantes, métodos de extração, contribuição para a indústria global são tópicos que são indispensáveis quando se trata de características da mineração. Então, economicamente falando, a
mineração de cobre porfirítico é uma das indústrias mais importantes do Chile, contribuindo significativamente para a sua economia. O cobre é o principal produto de exportação do país, e os depósitos porfiríticos representam uma parcela substancial dessa produção. De acordo com esse gráfico, o Chile é o principal produtor mundial de cobre no ano de 2022, e a China desempenha um papel central na determinação do preço e da demanda pelo cobre. Devido à sua posição como principal fabricante de equipamentos eletrônicos global, cerca de metade da produção de cobre do Chile é adquirida por empresários e organizações chinesas. Apesar de flutuações recentes no preço devido às taxas de juros e os dados econômicos fracos, a necessidade global de cobre permanece constante devido à sua importância na infraestrutura industrial e na fabricação de veículos elétricos. Uma curiosidade bem interessante é que o cobre pode ser reciclado sem qualquer perda de propriedade, tornando-se uma escolha lógica em uma era de sustentabilidade global, que é a que a gente vive hoje. O cobre maximiza o desempenho dos produtos que o contém, ajudando a economizar energia, dinheiro e vidas. O Chile abriga uma grande quantidade de depósitos de cobre porfirítico em várias regiões do país, com destaque para as áreas de Chuquicamata, El Teniente e Collahuasi, entre outras também, mas essas três são as mais importantes e que a gente vai discutir aqui. Esses depósitos são caracterizados pela sua riqueza em minerais de cobre, como a calcopirita, por exemplo, e a sua textura porfirítica também. A primeira imagem é um depósito porfirítico de Chuquicamata, a segunda de El Teniente e a terceira de Collahuasi. Essa imagem permite que observamos de forma mais ampla esse depósito porfirítico. Esse, inclusive, é um depósito porfirítico do Chile a céu aberto. Ali em cima a gente pode ver as rampas, que dá toda a passagem para os caminhões. A gente vai ver mais esse processo industrial lá na frente. Dentre os vários tipos de depósitos de cobre, o depósito do tipo pórfiro é a principal fonte de cobre mundial, constituindo 75% desses depósitos. Já em relação ao Brasil, o depósito predominante é o IOCG, que é o depósito de minério de óxido de ferro, cobre, ouro, sendo concentrações mais elevadas associadas a estruturas geológicas como veios e fraturas. Um exemplo disso é o depósito de Carajás aqui no Brasil. A mineração de cobre porfirítico no Chile envolve a extração de minérios por meio de minas a céu aberto e subterrâneas. Dependendo da profundidade e da geologia do depósito, os minérios são então processados por britagem, moagem e flotação, para que se separe o cobre de outros minerais. O processo de extração do cobre em depósitos porfiríticos envolve o uso de várias máquinas e equipamentos para que se realize diferentes etapas, desde a mineração até o processo final. Algumas dessas máquinas que são mais comumente utilizadas são as escavadoras, as pás carregadeiras, caminhões de transporte, que foi o que eu citei na imagem do depósito a céu aberto, equipamentos de britagem e moagem, que são esses 4 primeiros. Tem os moinhos, que são utilizados na etapa de moagem do minério, antes do processo de flotação. Tem fornos de fundição, células de flotação. Esse processo de flotação faz a separação dos minerais de cobre dos minerais não desejados. Em seguida, tem os fornos de fundição e, por fim, tem esse equipamento de refino, que remove as impurezas do cobre bruto, resultando em cobre refinado, ou em um cobre mais concentrado. É importante notar que a seleção específica de máquinas ela pode variar dependendo das características do depósito. Essas máquinas que eu estou citando para vocês são utilizadas no depósito porfirítico. Bom, e como tudo isso contribui para a indústria global? O Chile é um dos maiores produtores mundiais de cobre, e a produção de cobre porfirítico desempenha um papel crucial no suprimento global desse metal. O cobre chileno é amplamente utilizado em indústrias como eletrônicos, construção civil, transporte e muitas outras. Foi calculado que pode-se chegar a mais de $10.000 por toneladas a curto prazo. Já a longo prazo, especificamente em 2025, essa cotação pode chegar a $15.000. Já que estamos falando do globo, não poderia deixar de falar da oxidação da Estátua da Liberdade, esse patrimônio mundial que certamente todos nós conhecemos, feito justamente de cobre, que também sofreu essa oxidação durante todos esses anos, especificamente aí até os seus 30 anos, Bom, e onde entra a geofísica nisso tudo? A geofísica desempenha um papel crucial na exploração de minas de cobre porfirítico, contribuindo significativamente para a identificação e avaliação de depósitos minerais, permitindo análises precisas do subsolo e direcionando os esforços da exploração. Diversos métodos geofísicos como gravimetria, magnetometria e eletroresistividade são utilizados para investigar a superfície e mapear as estruturas geológicas associadas aos depósitos de cobre porfirítico. Técnicas como essas permitem mapear a estrutura geológica, identificar anomalias associadas a esses depósitos porfiríticos e delinear zonas potencialmente ricas em minerais.
Essa abordagem eficiente e econômica auxilia as empresas de mineração na tomada de decisões durante a fase de prospecção, aumentando a eficácia da exploração e contribuindo para a sustentabilidade ambiental, ao reduzir a necessidade de intervenções diretas no terreno antes da confirmação da presença de depósitos significativos. A primeira imagem representa o método gravimétrico, que mede variações na aceleração gravitacional, auxiliando na identificação de anomalias relacionadas às alterações na densidade do subsolo, causadas por depósitos minerais. Já na segunda imagem, que é um levantamento eletromagnético, ele mede a condutividade elétrica do solo, identificando zonas que podem conter minerais condutivos, como sulfetos de cobre. Já a terceira imagem, a sísmica, ela revela a estrutura geológica por meio da propagação de ondas sísmicas, auxiliando na identificação de camadas rochosas e potenciais zonas mineralizadas. A análise de dados geofísicos, combinada com outras informações geológicas, pode revelar padrões e anomalias que indicam a presença de depósitos de cobre porfirítico, auxiliando na seleção dessas áreas promissoras para a exploração. Essa abordagem contribui para decisões mais informadas na exploração mineral e otimiza os recursos, tornando esse processo de identificação de depósitos mais eficiente e preciso. Bom, como sempre, há dois lados da moeda, podendo ser de cobre ou não. A análise geoquímica do cobre porfirítico é uma investigação crucial que visa compreender a composição química e as características do depósito mineral. Esse processo abrange a identificação e a quantificação dos minerais que contêm cobre, como calcopirita e bornita, que além da avaliação do teor de cobre, é essencial para determinar a viabilidade econômica da mineração. Em resumo, a mineração de cobre porfirítico não resulta só em benefícios em prol da humanidade, em prol global. Ela também traz esses malefícios que envolvem esse problema geoquímico. Dentre eles, monitoramento ambiental, recuperação pós-mineração, manejo de rejeitos, contaminação ambiental e a drenagem ácida da rocha. Portanto, a busca por melhorias é indispensável nesse meio. É necessário que sejam feitas pesquisas, que sejam feitas análises, para que a preservação do ambiente, a preservação da natureza seja prioridade para todos. A geofísica contribui significativamente para a indústria de mineração chilena. A aplicação de técnicas geofísicas na exploração de minas de cobre porfirítico é crucial para o desenvolvimento econômico do Chile, que possui uma das maiores reservas mundiais de cobre. A indústria de mineração está constantemente em busca de métodos mais eficientes, sustentáveis e inovadores para otimizar o processo de extração de minerais, incluindo o cobre em depósitos porfiríticos. Algumas das áreas que eles visam melhora envolve eficiência energética, mineração sustentável, tecnologia de separação avançada, sensoriamento remoto e inteligência artificial para auxiliar na exploração e na seleção de áreas de mineração mais promissoras, inovações na flotação, mineração subterrânea inteligente, eletroquímica sustentável, tecnologias de reciclagem, dentre outras áreas de desenvolvimento. Essas são algumas das áreas que a pesquisa e a inovação estão ocorrendo na indústria. O objetivo geral é melhorar a eficiência, reduzir os impactos ambientais e promover práticas mais sustentáveis ao longo de toda a cadeia de produção. Portanto, concluímos que a relação entre as minerações de cobre porfirítico do Chile e a geofísica é intrínseca, proporcionando insights valiosos para a indústria de mineração, sustentando o setor econômico do país e moldando o futuro da exploração mineral. Agradeço a todos pela atenção e essas são as minhas referências bibliográficas.